Boa noite, meus amados, a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por mais esta quinta-feira, quero agradecer a Deus pela sua vida, por você que está recebendo esta palavra, que a cada dia o Senhor ele continue acampando os seus anjos à nossa volta, a nos guardar, a nos livrar de todo o mal. E a pergunta de quinta-feira passada foi: qual rei moabita cujo nome é um móvel de casa? Então você que foi lá e respondeu, o rei Mesa, acertou. Está localizado lá em 2 Reis, capítulo 3, versículo 4. E a pergunta de quinta-feira, hoje: que monte famoso Jesus gostava de orar? Que monte famoso Jesus gostava de orar? Então vai lá nos comentários, responde lá, saiba que você está lendo a Bíblia, você está procurando, você está crescendo espiritualmente. Mas vamos para a ministração de hoje. Eu coloquei um título: qual o caminho você escolhe? É uma pergunta. Qual o caminho você escolhe? Está baseado em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, que diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. E porque estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e pouco há que encontra. Então, eu gostaria de falar um pouquinho com você nesta noite. Qual o caminho você escolhe? Cristo, ele nos ensinou que não devemos esperar que a maioria o siga pelo caminho que leva à vida. Algo nós temos que entender nesta noite. Jesus ele morreu por toda a humanidade. E Jesus quer salvar a todos. Só que ele deixa também bem claro que nós temos o direito de escolha. Ou seja, nós temos o direito de livre arbítrio. E é por isso que eu fiz essa pergunta para você nesta noite. Qual o caminho você tem escolhido? Bom é que você possa ter essa sabedoria, ter esse entendimento para escolher o caminho da vida eterna. Mas Jesus também disse que nem todos vão escolher este caminho. Assim como Jesus ele deu a oportunidade para os 12 discípulos, teve um que rejeitou a vida eterna. E hoje nós temos esse exemplo, hoje nós temos esse ensinamento através da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz: todo caminho aos olhos do homem parece bom, mas o final é a morte. Então, uma das coisas que eu quero que você compreenda nesta noite: são poucos que querem entrar pela porta da humildade, do verdadeiro arrependimento, e em seguida negar a si mesmo para seguir a Jesus e esforçar sinceramente. Então nós vemos que são poucas pessoas
que querem entrar por este caminho da humildade. Porque para você entrar por esse caminho da humildade, ele requer de você um verdadeiro quê? Arrependimento. E arrependimento, ele gera o quê? Mudança de caminho. É importante você entender que quando você se arrepende dos seus pecados, é porque você quer uma vida nova. Você quer uma vida transformada. E aí você nega o seu eu, você nega a si mesmo para servir a Jesus. E negar a si mesmo não é fácil. Porque nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, quando ele diz numa das suas cartas, que aquilo que ele queria, ele não fazia. Mas o que ele não queria, ele fazia por amor a Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele está dando um exemplo de você negar a si mesmo por amor a Cristo. Então nós vemos que hoje, muitos de nós temos negado a Jesus, porque nós queremos manter as nossas vontades, os nossos desejos carnais. Por isso que a Bíblia, ela diz que nós vivemos numa guerra constante. O Espírito almeja fazer a vontade de Deus e a carne almeja fazer os desejos da carne. Qual que são os desejos da carne? A prostituição, a lasciva, o álcool, tudo aquilo que traz uma alegria momentânea à nossa carne. E depois que passa aquela alegria momentânea, vem o quê? O vazio. E muitas vezes o quê? O arrependimento, porque eu fiz aquilo. Mas quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós negamos a nós mesmos, nós fazemos a escolha certa. E Deus não diz, Ele não ensina na sua palavra que essa escolha que nós vamos fazer vai ser só de rosas, vai ser só de alegria, mas Ele diz que no percurso nós passaremos por algumas dificuldades, ou seja, no caminho terão alguns espinhos. E Jesus, ele deixou bem claro isso, né, para os seus discípulos no Sermão do Monte, onde ele descreve as grandes bênçãos que pertencem aos discípulos do reino. E ele também ressalta, meus amados irmãos, que esses discípulos, eles não escaparão de perseguição. Então nós vemos que Jesus, ele é bem claro quando ele nos chama, quando ele nos convida para este caminho. Ele vem nos ensinando que nós iremos passar por algumas provações, por algumas tentações, por algumas perseguições. Mas ele diz também que se nós nos mantermos firmes, se nós perseverarmos, com certeza, eu e você, nós iremos herdar o quê? A vida eterna. Então ele deixou bem claro, quando você olha lá, né, no Sermão do Monte, gostaria que você meditasse lá, né, Mateus capítulo 5, gostaria que você lesse do versículo 10 até o versículo 12, e você vai ver que Jesus, ele vem ensinando ali que nós passaríamos por algumas perseguições, que nós passaríamos por algumas dificuldades, mas tudo isso nos aproximaria cada vez mais de Deus. Então eu te convido nesta noite a fazer a escolha.
há dois caminhos. Você pode olhar para dentro de você nesta noite e meditar. E fazer essa pergunta para você. Qual é o caminho que eu tenho escolhido? Esse caminho tem me conduzido para a vida eterna? Pense nisso nesta noite. Que Deus abençoe a sua vida. E não deixe de estar compartilhando este vídeo. E lembrando que domingo agora nós teremos a Santa Ceia às 8 horas da manhã, todos reunidos para celebrar a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida nesta noite.